Olá, bem-vindo ao Jornal Club, o jornal de notícias diária sobre ciência e tecnologia, pesquisa científica. Eu sou Priscila Palomo, pesquisadora científica, e a gente vai ler a notícia de hoje. Na verdade, eu separei 5 notícias que eu tenho interesse, vamos ver se dá para fazer num vídeo só, mas vamos começar por essa. Usar a corrida como forma de escapar do estresse diário pode levar à dependência do exercício em vez de promover o bem-estar mental. Essa notícia foi publicada faz tempo, em 25 de janeiro de 2023, na revista Frontiers. Vocês sabem que essa revista é minha queridinha, porque eu gosto muito e já publiquei nela, e eu gosto muito dos editores dessa revista. Eu sei que é feita com muito primor. Vamos lá, vamos ler essa notícia. Esse estudo que fizeram, na verdade, né? Que virou notícias. Diferentes tipos de escapismo podem motivar as pessoas a praticar corrida. Escapismo seria, no caso, a gente utilizar alguns meios para lidar com as emoções, né? Então a gente utiliza, por exemplo, a corrida, tem gente que utiliza outras formas, academia, para lidar com as emoções. Aqui ele diz que usar a corrida para escapar das experiências negativas, em vez de usá-la para escapar de experiências positivas, pode levar à dependência do exercício. A corrida recreativa oferece muitos benefícios para a saúde física e mental, mas algumas pessoas podem desenvolver dependência do exercício, uma forma de vício em atividade física que pode causar problemas de saúde. Olha só, que interessante isso. E a gente vê muito em consultório as pessoas que utilizam a questão do exercício físico para lidar com emoções negativas, né? Não sabe lidar com as emoções negativas, não faz terapia, não sabe ou não tem recursos nem habilidades emocionais para lidar com isso, e acabam descontando na atividade física. Surpreendentemente, voltando para a notícia, sinais de dependência do exercício são comuns, até mesmo em corredores recreativos. Um estudo publicado na Frontiers in Psychology investigou se o conceito de escapismo pode nos ajudar a entender a relação entre corrida, bem-estar e dependência do exercício. O escapismo é um fenômeno cotidiano entre seres humanos, mas pouco se sabe sobre seus fundamentos motivacionais, como ele afeta as experiências e resultados psicológicos que dele decorrem. Correr para explorar ou escapar dos sentimentos ruins, né? Ou a fuga, o escapismo, nesse caso, seria a fuga de entrar em contato com sentimentos ruins. Às vezes é muito difícil a gente entrar em contato com sentimentos ruins. Eu vejo isso muito nas práticas de mindfulness, quando a gente para prestar atenção no corpo, nas âncoras, na atenção plena. Existe isso, essa fuga de lidar com sentimentos ruins, com coisas difíceis, que, na verdade, acontecem diariamente. Na recompensa psicológica do escapismo é a redução da autoconsciência, menos ruminação e um alívio dos pensamentos e emoções mais urgentes ou estressantes. O escapismo pode restaurar a perspectiva ou servir como uma distração dos problemas que precisam ser enfrentados. Mas a fuga, o escapismo adaptativo que busca experiências positivas, é chamado de autoexpansão. Já o escapismo adaptativo que evita experiências negativas é chamado de autossupressão. Em resumo, correr pode ser uma forma de exploração ou de evasão. Essas duas formas de escapismo, de fuga, derivam de duas mentalidades diferentes: promover um estado de espírito positivo ou evitar um estado de espírito negativo. Atividades de fuga usadas para a expansão pessoal têm efeitos mais positivos, mas também benefícios mais duradouros. A autossupressão, por outro lado, tende a suprimir tanto sentimentos positivos quanto sentimentos negativos, levando à evitação. Vamos lá para a nossa pesquisa aqui que nós estamos lendo, então. A autossupressão associada à dependência do exercício. A equipe, os pesquisadores, recrutaram 227 corredores amadores, metade homens e metade mulheres, com práticas de corrida bastante variadas. Foi solicitado que eles preenchessem questionários que investigassem 3 aspectos diferentes de evitação, de escapismo e dependência de exercícios. Uma escala de escapismo, que media a preferência por autoexpansão ou autossupressão, e uma escala de dependência de exercícios e uma escala de satisfação com a vida, criada para medir o bem-estar subjetivo dos participantes. Então aqui eu entendo que autoexpansão são as pessoas que usam a corrida como forma de lidar com sentimentos ou emoções positivas, e autossupressão como forma de lidar com movimentos e emoções negativas. Os cientistas descobriram que havia pouca sobreposição entre corredores que priorizavam a autoexpansão e aqueles que preferiam a autossupressão como forma de escapismo.
A autoexpansão estava positivamente relacionada ao bem-estar, enquanto a autossupressão estava negativamente relacionada. Tanto a autossupressão quanto a autoexpansão estavam ligadas à dependência do exercício, mas a autossupressão apresentou uma ligação muito mais forte. Nenhum dos modos de escapismo estava relacionado à idade, sexo ou tempo dedicado à corrida, mas ambos afetaram a relação entre bem-estar e dependência do exercício. Independentemente de a pessoa preencher ou não os critérios para a dependência do exercício, a preferência pela autoexpansão ainda estaria ligada a uma percepção mais positiva do próprio bem-estar. Embora a dependência do exercício prejudique os potenciais ganhos de bem-estar proporcionados pela atividade física, parece que a percepção de menor bem-estar pode ser tanto causa quanto consequência dessa dependência. A dependência pode ser impulsionada pelo menor bem-estar, assim como promovê-lo. Da mesma forma, a experiência de expansão pessoal positiva pode ser uma motivação psicológica que promove a dependência do exercício. No caso, são necessários mais estudos com delineamentos de pesquisa longitudinal para desvendar melhor a dinâmica motivacional e os resultados do escapismo, diz Stensang. Mas essas descobertas podem esclarecer as pessoas sobre suas próprias motivações e ser usada para fins terapêuticos, que estão sendo usadas para fins terapêuticos para os indivíduos que enfrentam um envolvimento desadaptativo em suas atividades. Muito interessante esse estudo. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada sobre a dependência da corrida, né? A gente fala, nossa, mas tô lidando bem ou não tô lidando bem com as minhas emoções? Será que eu utilizo a corrida para escapar das emoções? Porque, obviamente, quando a gente termina uma prazerosa corrida, a gente libera aí muitos hormônios que trazem uma sensação de bem-estar e faz com que definitivamente a gente se sinta bem. E não necessariamente a gente tá se sentindo bem porque a gente encarou as nossas emoções. E encarar as nossas emoções não é sofrer. Claro, a gente tem medo quando as emoções são muito fortes, né? Mas nem sempre é e necessita sofrer. A gente pode olhar com cautela para essas emoções negativas para que a gente possa lidar com elas, falar sobre elas. Eu falo que emoções negativas são que nem novelo de lã com um monte de nozinho. A gente vai desfazendo cada nozinho para conseguir entendê-las e digeri-las de forma correta. Enfim, é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente utiliza a corrida dessa forma pra gente escapar de fuga do estresse diário. E o que a gente tá fazendo não é pelo exercício. Acaba que pode gerar uma lesão física, pode gerar sensações e consequências ruins, porque é isso, se a gente coloca debaixo do tapete algo que poderia ser resolvido, acaba que a sujeira sempre vai estar lá. E algum dia essa sujeira vai sair e você vai ter que olhar pra ela. É a mesma coisa que a gente fala sobre os problemas. Se a gente não lida com os problemas, ele vai lidar com a gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um problema é olhar pro problema. Quando a gente quer sair de um lugar e a gente pergunta pro GPS, como é que eu faço pra chegar em outro lugar? A primeira coisa que o GPS vai fazer é identificar você aonde você tá, com precisão cirúrgica, para que ele possa te levar para onde você quer ir. O GPS não pode te identificar em qualquer lugar, senão ele não vai sair de lá. Então ele tem que exatamente ir onde quer que você esteja, seja num lugar bom ou num lugar ruim. Então, para você lidar com sensações ruins, para você resolver os seus problemas, você precisa saber onde você está, o que está acontecendo e lidar com sensações ruins, seja ela qual for. Enfim, gostei muito desse artigo, achei útil e é importante a gente ter muito consciência como que a gente está usando os exercícios hoje em dia, né?